Torcida do esporte, bota o hino desse gigante do Nordeste. Torcedor, a gente vai falar aqui de Gustavo Coutinho, que foi um jogador que no poder ofensivo, né, junto com Wagner Love, fez, e com Wanderson e Labandeira, fizeram a diferença, né, para o Sport ter uma pontuação melhor, chegar nas últimas rodadas com expectativa, né, de acesso. Mas eu quero dizer que ele pertence ao Fortaleza, e o Fortaleza, Vojvoda e o presidente, o Marcelo Paes, quer segurar o jogador para a Série A, para Libertadores, enfim, para as competições, para a Copa do Nordeste, como opção, né, na equipe do Fortaleza. Então está dificultando um pouco, né? O presidente do esporte, Yuri, parece que tinha viajado para Fortaleza. Mas o que eu quero dizer, torcedor, para vocês, vou mostrar aqui um vídeo, preste atenção nesse vídeo. O presidente, Marcelo Paes, o presidente do Fortaleza, explica bem o processo de SAF do Vasco e do Bahia. E qual é o problema, qual é a vantagem e qual é a desvantagem da SAF, dessa moda, dessa necessidade de SAF, torcedor. Não se pode achar que a SAF é a salvação do futebol brasileiro ou é a salvação de qualquer clube. E muito se acha hoje, né? Pois é, não se pode. Eu defendo que não se pode achar. Ah, porque SAF é clube empresa. Gente, empresa também quebra. E muitas empresas quebram. Só que a empresa, quando quebra, quebra mesmo. Não vai ninguém lá chegar e salvar a empresa. No futebol associativo, ainda se dá um jeito pela marca, pela história, né? Se perdoa uma dívida. Se a empresa SAF Vasco quebrar, não vai ter ninguém lá para chegar mais e ajeitar, não. Então, não é a salvação por si só. Mas é um modelo interessante que, se bem utilizado, ele pode fazer a mudança em alguns clubes. Eu acho que a legislação ela é tão boa que ela está sendo adotada. O Cruzeiro adotou, o Vasco adotou, o Botafogo adotou, o América Mineiro já é SAF, ainda não vendeu as ações, mas já é SAF. Me parece que o Curitiba também já é SAF. Né? O Atlético Goianiense está perto de ser, o Bragantino é um tipo de SAF, o Cuiabá é SAF. Então, a legislação em si é interessante, ela dá uma sobrevida ao clube. Os clubes que adotaram e venderam as ações todos foram pelo mesmo motivo, corda no pescoço. Sem Tábua dúvida. de salvação se agarrou aqui, né? E foi bom para o Cruzeiro, que vinha numa situação terrível. O Ronaldo chegou, organizou, subiu de divisão com o pé nas costas. O Botafogo fez a campanha que fez, porque tinha dinheiro pra caramba para contratar jogador. Né? O Botafogo dos últimos anos não tinha a menor condição de contratar, talvez, nenhum desses jogadores que eles contrataram esse ano. Né? Tiquinho Soares e por aí vai. Tanto joga Marçal, muito bom jogador, e entre outros que vieram. Né? Antes não tinha condição, né? O Botafogo tava perdendo jogador para Fortaleza, 2019, 2020, não, vou para Fortaleza, acho melhor e tal, né? Lá eu sei que vou receber, então mudou o patamar do clube, isso é um fato. O Vasco ainda vai entrar o dinheiro, o Bahia ainda vai entrar o dinheiro, mas empresa também quebra. Então, se não for bem administrado, a gestão que nós falamos aqui cabe em qualquer lugar. Então, você pode ter muito dinheiro e quebrar. Eu já vi clubes que se desorganizaram quando pegaram muito dinheiro. Botou muito dinheiro na mão, se organizou, gastou demais. Eu já vi de perto. Pois é, gastou demais, gastou o que não tinha, se empolgou, não tinha gestão, não tinha cuidado, não tinha equilíbrio financeiro, e depois a conta chegou. Então, também tem gente que compra clube e não tem compromisso nenhum com a marca, que só quer dinheiro, que vende o jogador no meio do campeonato, que não tem aquele apego, aquele amor, e aí o sonho vai para água abaixo. O sonho do torcedor, né? O que o torcedor quer é que o time dele ganhe. De qualquer maneira. Seja com o Marcelo Paes na presidência, seja com o Joãozinho, com o Pedro, com a SAF. Se vamos supor que o Fortaleza vire SAF daqui a um ano, 2 anos, que for. E se ficar ganhando, o torcedor do Fortaleza vai estar super feliz. Marcelo Paes não vai fazer tanta diferença mais. Porque ele ama a instituição, ele ama o símbolo. Né? Mas tem que se ponderar bem. E para finalizar essa resposta, né? Eu acho que muito importante do quanto, né? Quando foi que compraram o Bahia? Quando foi que compraram o Vasco? Eu acho que mais importante do que o quanto é o quem. Quem comprou? Quem é que vai estar administrando a minha paixão, o clube que eu amo? Então, o que eu quero dizer para vocês, torcedores, a eleição está aí, né? Ela é uma eleição muito importante, né? Muito importante, com o Yuri Romão, que vem com tudo, né? E também com Luciano Bivar, uma pessoa histórica no clube, né? Então, é uma eleição distinta, é uma eleição que o eleitor, o torcedor, sócio-torcedor do esporte tem que votar com muita consciência, porque isso aí vai definir praticamente o futuro, o sucesso do esporte. O sucesso de SAF, que a gente fala de SAF, torcedor, mas se for negociado para uma SAF que não entenda, porque a SAF do Bahia
tá, agora eles estão lá, né, o Manchester City vendo a história do Bahia, vendo o CT, vendo os títulos antigos, qual é o perfil da torcida do Bahia, né, vendo os momentos históricos do Bahia com a torcida, né. Tudo isso tem que ser avaliado por uma SAF, torcedor, porque no vídeo vai estar dizendo aqui que empresa também fale. O clube empresa, mas empresa também fale. Por isso que eu digo para vocês, o maior patrimônio espiritual, financeiro, o que mantém a torcida, o clube vivo é a torcida, torcedor. Então, o dirigente tem que agradar a torcida e parece que há muito tempo não vem agradando no futebol. É isso aí. Então, o cara tem que ir consciente, torcedor. Empresa também entra em falência. É isso aí. Começa bem, né? O Botafogo aí com dinheiro, o Botafogo é SAF, o Curitiba, o presidente vai falar aqui, assiste esse vídeo, é muito interessante, torcedor. É isso aí que eu queria falar para vocês, eu quero que vocês comentem aí, sem emoção, sem rótulo, sem fake news, pense no prós e no contra. O Sport SAF, por uma SAF que Yuri tem que apresentar, uma SAF que entenda, feito Bahia, o futebol do esporte. Eu preferia que fosse vendido, se for para vendido por 300 milhões, só para pagar 300 milhões só para pagar dívida. Então eu preferia que fosse um cara feito do B, que comprasse o esporte. Um cara feito até o Luciano Bivar, se tivesse condições financeiras para isso, que comprasse o esporte, um cara que fosse rubro-negro. Agora, se for para ser vendido por uma fortuna, 800 milhões, 1 bi, aí seja para um grupo estrangeiro de futebol. Que seja europeu, mas que entenda a força do leão aqui no Nordeste, que entenda o futebol brasileiro, que entenda a cobrança de uma torcida que é considerada no Brasil uma torcida muito exigente, tanto para Yuri, que vai ter pressão em cima dele, né, que ele tem que fazer um bom trabalho de SAF, se ele quer, e Luciano Bivar, que não quer SAF, quer que o esporte seja feito, o Fortaleza não é SAF, e tá melhor do que alguns clubes que são SAF, o Cuiabá é SAF, torcedor. O Bahia tá virando SAF, o Vasco, o Botafogo já é, o Curitiba é. É isso aí, eu quero que vocês deem sua opinião, torcedor. Fala sobre esse processo de SAF no esporte. Fala esse processo de não SAF, feito o Flamengo, feito o Atlético Mineiro, que não é SAF, né? E o Palmeiras, que vive do futebol. O futebol tem que viver de conquista. Você tem que viver de estar na Série A, para poder bancar, pagar os seus... Fazer o futebol sério, futebol que o esporte sempre teve, competitivo, de garra e de leão. É complicado. Vamos lá, torcedor.